E aí, você já fez o seu devocional de hoje? Oi pessoal, e aí, firme e forte? Bom, o assunto de hoje vai ser como fazer um devocional e o que é um devocional, para que ele serve, se é um estudo, se é só ler a palavra de Deus, porque muitas pessoas fazem um devocional, mas não sabe se está fazendo do jeito certo, se é só aquilo mesmo. Muitas pessoas também não sabem nem o que é um devocional. Bom, devocional é você tirar um período significativo do seu dia para estar em comunhão com Deus, para tirar um tempo para estudar as escrituras dele, para tirar um tempo para conversar com ele, para poder ler a palavra, estudar, tirar um tempo para poder cultuar a Deus, tirar um tempo para ele. Por que eu falei um tempo significativo? Devocional não é você, antes de dormir, você falar: Senhor, obrigada pelo meu dia, amém. Não. Devocional é você tentar tirar pelo menos uma horinha do seu dia, nem que seja pelo menos meia hora do seu dia, que o nosso tempo é muito corrido, então é um pouco complicado. Mas é você conseguir tirar pelo menos meia horinha, uma hora do seu dia, para estar tirando esse tempo só para Deus. É o tempo que você tira para poder entrar em comunhão com Ele, para conversar com Ele. E eu vou estar passando aqui para vocês algumas dicas de como fazer esse devocional corretamente. Vamos lá? Primeira dica: escolha um horário. Olhe aí no seu horário, no seu dia, um horário que seja mais tranquilo. O pessoal que trabalha costuma fazer esse horário no seu horário de almoço. Então, termina de almoçar, tira meia horinha ali do seu horário de almoço para estar fazendo um devocional. Eu gosto de tirar a primeira hora do dia. Então, depois que eu acordo, eu procuro estar fazendo o meu devocional, porque eu gosto de levantar e já começar a conversar com Deus. Quando eu deixo para fazer meu devocional no final do dia, eu fico meio que, o dia já acabou, sabe? Eu não gosto muito não. Então, primeira dica, escolha um horário. Segunda dica: escolha um local tranquilo, um lugar calmo. A gente sabe que na correria do nosso dia a dia, muitas pessoas têm filhos, têm a casa cheia, é difícil encontrar um lugar mais calmo, um lugar mais tranquilo. Mas procure na sua casa um cantinho que seja só seu, ou até mesmo chama os seus filhos para estar fazendo um devocional ali junto com você. Faça um culto na sua casa, um momento de oração na sua casa, um momento de intimidade com Deus, com toda a sua família. Terceira dica: anote um horário para você não esquecer. A gente fica naquela correria do dia a dia, e se a gente não anotar um horário e colocar esse horário certinho lá pra gente estar lembrando que aquele horário é a hora de conversar com Deus, a gente deixa sempre para depois, deixa sempre para mais tarde. Então procure aí anotar um horário certinho para você estar conversando com Deus. Faça desse horário um hábito. Você tem um horário para ir trabalhar, você tem um horário para voltar do seu trabalho. Geralmente a maioria tem trabalho que é meio corrido e não dá para programar. Mas você tem um horário de voltar do seu trabalho, você tem um horário para tomar banho, tem um horário para fazer cada coisa. Então faça desse horário de devocional um hábito. Todo dia, 6 horas é o horário que eu tenho para conversar com Deus, não estou para mais ninguém. Todo dia, 8 horas da manhã é o horário que eu tenho para conversar com Deus. Então faça desse horário um hábito. Com o tempo, no comecinho é mais difícil mesmo, que a gente esquece. Mas depois você vai se acostumando e já fica automático, você já lembra: não, tá na hora do meu devocional, tá na hora de tirar o meu tempinho para Deus. Bom, a última dica é você criar um plano de leitura. É você criar os livros que você deseja fazer o seu devocional, você separar alguns livros da Bíblia que você gostaria de fazer o devocional primeiro. E para você também que está começando a fazer um devocional, para você que nunca fez, nas livrarias tem livros que se chamam devocionais. Então tem um devocional de 2014, 2015, 2016 também já tem. Você pode comprar um livro de devocional e ir fazendo seu devocional através dele, que aí fica mais fácil também para você que nunca fez. E esses livros costumam ser bem baratinhos, não são livros assim muito caros não. Agora vamos para as dicas de como fazer o seu devocional. Primeiro, ore pedindo ao Espírito Santo para poder te guiar no seu estudo. Chegou a hora de você fazer o seu devocional? Senta ali no seu lugar calmo, no seu lugar tranquilo. Comece o seu devocional fazendo uma oração, pedindo ao Espírito Santo que venha te guiar nas Escrituras, pedindo a Deus que Deus possa te revelar o que está escrito nas palavras dele, que você possa entender o que Deus quer te dizer com aquela palavra. Peça ao Espírito Santo para te guiar, para te acalmar, para guardar a sua mente, para poder guardar suas preocupações, sua ansiedade, para que você possa se concentrar realmente naquela palavra e entender o que o Espírito Santo quer te dizer naquela palavra.
Bom, terminou de orar, você vai ler ali a passagem do seu devocional daquele dia. Tem pessoas que preferem fazer devocional por versículos. Quem aí tem menos tempo, pega um versículo, sei lá, pega por exemplo o livro de João. Começa a ler João capítulo 1, versículo 1 e vai separando versículo 2, 3, 4 a cada dia. Tem pessoas, aliás, eu gosto de fazer isso com o livro de Provérbios. Que o livro de Provérbios, ele é bom porque ele é versículo por versículo. Então dá para você poder estudar melhor cada versículo. Mas nos outros livros da Bíblia, eu prefiro ler o capítulo inteiro. Por quê? Se você pega um versículo, tem aquela velha frase, né? Texto sem contexto é pretexto. Então você precisa entender a história que está aquele versículo. Quando a gente pega alguns versículos, somente o versículo, a gente pode fazer 1000 interpretações a respeito daquele fato. Mas quando a gente pega todo o capítulo, fica mais fácil da gente entender. Então eu recomendo a você que você tenha um pouquinho mais de tempo, 1 horinha só do seu dia, e que você possa ler todo aquele capítulo para você entender completamente o contexto daquela história. Bom, você já orou, já leu o versículo, o capítulo. O terceiro é você interpretar o que aquele capítulo quis te dizer. E é aí que vem o Espírito Santo na sua vida. A Bíblia não é somente para você poder ler o que está escrito nela, porque a Bíblia não é um livro como qualquer outro. A Bíblia é a palavra de Deus. E quando a gente lê, a palavra se revela para nós. Tem algumas coisas que a gente lê 1, 2, 3 vezes e que a gente não consegue entender. Quando a gente lê pedindo ao Espírito Santo para nos dar entendimento, para nos mostrar o que está oculto naquela palavra, o Espírito Santo vem e é como se abrisse os nossos olhos espirituais para poder conseguir entender o que realmente Deus quis dizer com aquela passagem. E eu já ia falar o próximo passo, né? Mas peça ao Espírito Santo, leia com calma, leia vírgula por vírgula, pausadamente, não tenha pressa. A Bíblia, gente, tem que ser examinada, ela não tem que ser lida como um jornal que você pega e lê de qualquer jeito. Você tem que examinar a palavra de Deus para saber realmente o que ele quis dizer, de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a nossa vontade. Bom, o próximo passo é a aplicação. Como você pode aplicar essa palavra no seu dia a dia? Você acabou de ler, a palavra de Deus ela é mais atual que o jornal de amanhã. Então terminou de ler, pensa, como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Como é que eu posso viver essa palavra que Deus está dizendo aqui nesse momento? Bom, para vocês entenderem ainda melhor, eu vou fazer com vocês aqui um devocional um pouco bem rapidinho, não sai daí, é bem rapidinho, só para você poder entender um pouquinho como é que faz. Vamos lá? Bom, então primeiro, para começar seu devocional, faça uma oração a Deus, faça uma oração aí, segundo o seu costume mesmo, como você tem costume de orar. Se você tem costume de orar o Pai Nosso, ore o seu Pai Nosso. Se você tem o costume de orar como uma conversa com Deus, faça a sua oração. Eu peço para vocês, fechem os olhos nesse momento, vamos orar, tira só esse tempinho aí rapidinho, vamos fazer essa pequena oração para Deus nesse momento, amém? Meu Senhor e meu Deus, eu te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo mais que o Senhor ainda fará. Derrama, Senhor, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua unção. Pai, eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos dar entendimento, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha nos guiar na Tua palavra. Pai, eu te peço que perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros. Eu te agradeço pela Tua misericórdia e eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, abre a minha mente para que eu possa entender a Tua palavra, as Tuas escrituras. Abre, Senhor, a mente da pessoa que está me assistindo nesse momento, que ela possa, Pai, realmente tirar esse momento para conversar com o Senhor. Espírito Santo, fique à vontade para nos mostrar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém. Bom, a oração você pode fazer do jeito que você quiser, fica à vontade. E a palavra que nós vamos ler, eu tô seguindo os passos que eu passei para vocês. Então, primeiro, fazer a oração. Segundo, vamos ler a passagem com calma. Então, vamos lá. Você abriu sua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. E ele diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Bom, uma Bíblia que eu gosto de fazer devocional é essa Bíblia aqui, que é a Bíblia da Mulher. Eu gosto bastante dela, eu já até falei dela aqui no outro vídeo. Eu gosto bastante dela porque, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse que eu acabei de ler, por exemplo, foi primeiro a Pedro,
capítulo 5, versículo 7, que eu li foi aqui para vocês. Tá vendo que aqui em cima, ó, ele vem com um box de informações e aqui embaixo ele também vem com uma frase também de informações. E aqui embaixo no rodapé, vem com ainda mais informações, falando, por exemplo, o tempo em que foi escrita essa mensagem, algumas palavras difíceis, aqui embaixo vem explicando o que essa palavra significa, como que decorreu a história, e é bem interessante. Vou tentar mostrar mais de pertinho. Aqui. Eu gosto dessa Bíblia da Mulher porque ela vem com diversas informações a mais, e isso enriquece o nosso estudo. E, bom, voltando, né? Lemos o versículo. Vamos ler mais uma vez. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lemos com calma, com tranquilidade. Agora nós vamos para o terceiro passo, que é interpretação. O que quer dizer esse versículo? E a interpretação você pode fazer da seguinte forma. O que significa, eu anotei aqui direitinho, o que significa ansiedade? Porque aqui fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O que seriam as nossas ansiedades? Quais são, nos dias de hoje, as nossas ansiedades, as minhas, as suas? Bom, quarto passo, aplicação. Como que eu posso aplicar essa palavra nos dias de hoje? E eu fiz uma anotação aqui. Sempre, gente, faça a sua anotação, quando você for fazer seu devocional, pega o livro, faz uma anotação numa agenda, num caderno, para você realmente estudar essa palavra. E a aplicação, ela diz o seguinte, né? Como você pode aplicar? Cada um interpreta de uma forma diferente, por isso que nós pedimos ao Espírito Santo para poder nos guiar de acordo com a vontade de Deus. E a interpretação é que a gente não deve ficar ansioso, ficar preocupado com o dia de amanhã. A gente tem que lançar sobre ele, sobre Deus, toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que tem nos afastado da presença dele, tudo aquilo que tem enchido a nossa cabeça com pensamentos desse mundo e que tem nos impedido de pensar nas coisas do alto, e tem nos impedido de pensar nas coisas de Deus. Então toda a sua ansiedade, tudo aquilo que tem te afastado de Deus, que tem te preocupado, lance nas mãos do Senhor, que no finalzinho fala, porque ele tem cuidado de vós. Então, se Deus cuida de mim, cuida de você, a gente tem que pegar tudo que nos preocupa e dizer, Senhor, toma conta e que seja feita a tua vontade. Esse pequeno devocional, eu fiz somente desse pequeno versículo, mas o ideal é que você faça, como eu disse, do capítulo inteiro, para você poder entender todo o contexto da história e esse pequeno versículo não virar um pretexto. Então, leia todo o capítulo para você entender melhor a história. Terminou o seu devocional. Claro que você não vai fazer ele tão rapidinho como eu fiz aqui, mas terminou o seu devocional, é ideal que você ore agradecendo a Deus pela palavra que foi te revelada, pela palavra que Deus te levou, a palavra que Deus te deu naquele dia. Então, feche seus olhos novamente, vamos orar mais uma vez, é rapidinho, juro. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra, por esse grande ensinamento. Meu Senhor, eu te agradeço, meu Pai, porque a Tua palavra, Senhor, foi revelada a nós. Pai, nós lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. O Senhor sabe que nós precisamos de muitas coisas neste mundo e eu te peço que, se for da Tua vontade, que o Senhor possa nos abençoar. O Senhor sabe os desejos do meu coração, o Senhor sabe os desejos da pessoa que está me assistindo nesse momento. Que o Senhor possa, meu Pai, tocar na nossa vida de uma forma sobrenatural, que a Tua presença venha ser sentida por mim, que a Tua presença venha ser sentida por todas as pessoas que assistirem esse vídeo. Que o Teu Espírito Santo nos guie de acordo com a Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Viu como é fácil? Fazer um devocional não é nada difícil. E uma coisa que eu tenho percebido depois que eu comecei a fazer o meu devocional, porque eu não tinha esse hábito, eu comecei esse ano. Uma coisa que eu percebi é que a palavra de Deus realmente ela sempre se renova. Hoje eu li esse versículo, daqui a uns 10, 15 dias eu posso ler novamente esse mesmo versículo, que ele vai estar com um novo significado, ele vai estar com uma nova mensagem para mim. Porque geralmente, não só para mim, mas para todas as pessoas, a gente pode ler aquele mesmo versículo várias e várias e várias vezes, que ele pode não significar nada pra gente, pode ser simplesmente um versículo da Bíblia,
ou quando a gente lê e pede ao Espírito Santo para nos revelar o que está oculto naquele versículo, para nos revelar como aquele versículo se aplica a nós, gente, parece que abre uma cortina e você consegue ver quanto Deus é perfeito, o quanto a palavra dele mexe com a gente, o quanto a palavra dele nos guia, o quanto a palavra dele é certa para nós. E é assim que tem que ser. Não faça da sua Bíblia um livro que fique aberto no Salmo 91. Faça da sua Bíblia um livro que fique aberto na sua alma. E um outro detalhe também, gente, bem interessante, é para você que é bem agitada, quando você for começar e quando você estiver fazendo o seu devocional, coloque um louvor, coloque uma música tranquila, uma música calma. Uma música que eu gosto para poder fazer meu devocional é uma música da Gabriela Rocha com Leonardo Gonçalves, que se chama Nossa Canção. Eu gosto bastante das músicas da Gabriela Rocha e também do Leonardo Gonçalves, porque são músicas mais calmas, mais tranquilas. Coloca uma música mais leve, uma música mais suave, uma música que te acalma, não põe uma música agitada não. Coloca um louvor mais tranquilo, mais calminho, que você vai conseguir se conectar com Deus. E Deus vai te falar muito, Deus vai falar muito através das Escrituras, vai falar muito ao seu coração. Não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, como eu já falei. Compartilha esse vídeo para aquela pessoa que não sabe fazer um devocional. Compartilha esse vídeo com ela. Se inscreva aqui no canal para você saber as novidades e ficar sempre por dentro dos conteúdos. Bom, gente, um beijo para vocês. E se você ainda não fez, comece hoje a fazer o seu devocional, tirar o seu momento para ter intimidade com o Criador, para ter intimidade com Deus. Fui!